Prezados alunos, pronto para mais uma? Hoje o foco da aula é a trigonometria. A gente vai falar mais precisamente do círculo trigonométrico. Introdução à nossa trigonometria. Então, primeiro a gente tem que definir a radiana como sendo a medida de ângulo. A medida em graus, vocês já conhecem, uma circunferência completa. Ela tem uma volta e essa volta vale 360 graus. Mas o que vem a ser o radiano? Imaginem você na circunferência pegar dois pontos, um ponto A aqui e um ponto B aqui, e fazer essa medida desse ponto A até o ponto B. E se essa medida for exatamente igual ao raio da circunferência, esse ângulo central, por definição, ele vale 1 radiano. Então, 1 radiano é o arco, é a medida do arco igual ao raio da circunferência que o contém. Entendido? Então, agora imaginem, você pega outro ponto na circunferência, um ponto C e um ponto D, liga o ponto O ao ponto C, o ponto O ao ponto D, e você tem um ângulo central que eu vou chamar de alfa. E eu quero a medida do ângulo alfa em radiano. Logicamente, o comprimento desse arco é L. Eu sei que, por definição, 1 radiano é igual ao comprimento de um arco igual ao raio da circunferência. Agora, quando o comprimento for L, qual vai ser a medida do ângulo alfa em radiano? Então é só fazer essa regra de 3 simples e direta. É só multiplicar cruzado. Alfa vezes R é igual a 1 vezes L, que dá L. Passo o R dividindo, então vai dar alfa igual a L sobre R. Então, se você quiser calcular a medida desse ângulo alfa em radiano, é só pegar o comprimento do arco e dividir pelo raio da circunferência. Automaticamente você vai descobrir o ângulo alfa em radianos. E também vocês devem saber converter um ângulo de radiano para grau ou grau para radiano. O fator de conversão está aqui e eu vou explicar para vocês o porquê desse fator de conversão. Então imaginem que você queira calcular o ângulo alfa em radianos. O comprimento da circunferência, o L, aqui ó, todinho, é 2πr, é o comprimento do círculo. 2πr dividido por r, você vai cortar o r com r, alfa igual a 2π. Então significa dizer que uma circunferência completa de 360 graus tem 2π radianos. Se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu tenho que π radianos equivale a 180 graus. Então aqui está o fator de conversão que vocês vão usar, ou usar esse, tanto faz, mas é mais comum usar esse aqui, nessa elipse amarela, que π radiano é igual a 180 graus. Então vocês convertem fácil de radiano para grau e de grau para radiano. Agora, o que vem a ser o círculo trigonométrico? Imagine uma circunferência de raio 1. O raio dessa circunferência é uma unidade de comprimento. E você traça nessa circunferência o eixo de coordenadas cartesianas. O eixo de coordenadas cartesianas vai dividir o círculo em 4 quadrantes, no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Esse círculo é chamado de círculo trigonométrico ou simplesmente ciclo trigonométrico. É um círculo de raio 1. Por convenção, a gente, quando for anotar alguns ângulos aqui no círculo trigonométrico, quando a gente trabalhar no sentido anti-horário, os ângulos vão ser positivos, e no sentido horário, os ângulos vão ser negativos. Então, você vem aqui de 0
até 90, ou você vem de 0 a menos 90. Se você quiser o ângulo de 30 graus, por exemplo, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, 30 graus. Essa aqui vai ser a imagem do ângulo de 30 graus. Se você quiser o ângulo de menos 30, vai estar aqui, ó, no sentido horário. Então a gente vai adotar essa convenção. Anti-horário positivo, horário negativo. Então aqui eu trago a medida de alguns ângulos em radianos e aqui em graus, no sentido anti-horário, ângulos positivos. Então, eu começo do zero. Aqui eu tenho π sobre 6, lembrando que π radianos é 180. 180 dividido por 6 dá 30, então aqui eu tenho um ângulo de 30. Aqui eu tenho um ângulo de 45, que é 180 dividido por 4. Aqui eu tenho um ângulo de 1 radiano, que vale aproximadamente 57 graus. Aqui eu tenho π sobre 3, que é 60 graus. E aqui eu tenho 90. Tá vendo? Eu vou de 0 a 90. De 90 a 180. Aqui, por exemplo, eu tenho um ângulo de 150, que é 5π sobre 6. π sobre 6 é 30 vezes 5, 150. Eu vou de π a 270 e do 270 a 2π, que é 360. Então aqui eu tenho algumas medidas de arcos, no círculo trigonométrico. Cada pontinho desse daqui eu vou chamar de imagem do arco no círculo trigonométrico. Então esse pontinho aqui é a imagem do ângulo de 30 graus no círculo trigonométrico. Esse pontinho aqui é a imagem do ângulo de 315 no círculo trigonométrico. Arcos côngruos. O que são arcos côngruos? Arcos côngruos são arcos que têm a mesma imagem no círculo trigonométrico. Então vocês estão vendo aqui o ponto P, que é a imagem do arco de 30 graus. Se você der uma volta completa na circunferência, você vai ter 30 mais 360, que dá 390. Então o arco de 390 vai ter a mesma imagem no círculo trigonométrico, porque é 30 mais uma volta na circunferência, que é 360. Então 360 mais 30 é 390. Então eu digo que 390 é côngruo de 30. Se eu der duas voltas na circunferência a partir de 30, 2 vezes 360, 720, mais 30, 750. Então eu digo que 750 é côngruo de 30 graus. Então arcos côngruos são arcos que têm a mesma imagem no círculo trigonométrico, ou seja, eles ficam localizados no mesmo ponto. Isso pode ser em graus ou pode ser em radianos. Tudo bem, gente? Então, continuando, as simetrias que são importantes. Aqui em graus, aqui em radianos. Então, imaginem um arco alfa cuja imagem é P1. E na trigonometria eu tenho três simetrias. A simetria em relação ao eixo Y, a simetria em relação ao eixo X e a simetria em relação à origem. A simetria em relação ao eixo Y, o que você vai fazer? Você vai pegar o ponto P1, vai traçar uma reta paralela ao eixo X e vai assinalar aqui o ponto P2. P1 e P2 são simétricos. Imagine Y sendo aqui um espelho. Então, P1 é o objeto e P2 é a imagem desse objeto P1. Então, eles são simétricos em relação ao eixo Y. Essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Então, se esse arco aqui mede alfa, esse daqui também mede alfa. Então, se aqui esse ponto aqui é 180, esse ângulo aqui vai ser 180 menos alfa. Então, 180 menos alfa é simétrica a alfa em relação ao eixo Y. Simetria em relação à origem. Tá vendo? Então, a distância OP1 vai ser igual à distância OP3, porque eles são simétricos. Então, você vai traçar o diâmetro do círculo trigonométrico e você vai determinar aqui embaixo, em P3, o simétrico de P1 em relação à origem. Esse arco aqui é alfa, porque eles são simétricos. Esse aqui é alfa, aqui também é alfa.
Então, isso aqui é 180, que vai ser 180 mais alfa, são simétricos. E a simetria em relação ao eixo x, você vai traçar uma reta aqui paralela ao eixo y e perpendicular ao eixo x. P1 e P4 são simétricos em relação ao eixo x. Essa distância é igual a essa. Então, se aqui é 360, vai ser 360 menos alfa. É o simétrico de alfa em relação ao eixo x. Então, essas três simetrias são importantíssimas. Alfa, 180 menos alfa, 180 mais alfa e 360 menos alfa. Que em radianos é alfa, π menos alfa, porque π é 180, 180 menos alfa, 180 mais alfa e aqui 360 menos alfa. Aqui em graus, aqui em radianos. É importante que vocês saibam essas simetrias. Então, para finalizar esse videozinho rápido, eu trago aqui 2 exercícios fáceis. Espero que vocês depois façam e qualquer dúvida me pergunte. A medida em graus de um ângulo que mede 4,5 radianos é. Então, é só fazer uma regra de 3 simples e direta, lembrando do fator de conversão, que π radiano equivale a 180 graus. Então, 4,5 radianos equivale a x. Multiplicou cruzado, π vezes x, a regra de 3 é simples e direta, é igual a 180 vezes 4,5, que dá 810. Então, x vai ser igual a 810 sobre π, letra C. Só a resposta aqui, eu não coloquei, ela é em graus, tá bom? É 810 sobre π graus. Ele pede a medida em graus. Tranquilo, né? Agora outra. Em uma circunferência de raios de 5 de raio, marca-se um arco 8 cm de comprimento. Em radiano, esse arco vale. Então, gente, novamente uma regra de 3 simples e direta. Lembrando a definição de radiano, usando aquela fórmula que eu passei para vocês. Que, se você quiser o ângulo em radiano, é só medir o arco pelo raio. Mas esqueceu a fórmula? Regra de 3 simples e direta. 1 radiano é equivalente na circunferência a um arco igual ao raio da circunferência, que é 5. Então, se o comprimento do arco é 8, qual é a medida em radianos? Multiplicou cruzado, 5x igual a 8, x igual a 8 sobre 5 radianos. Então, a resposta, letra D. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente dá a continuidade à nossa trigonometria. Um abraço.